pessoa seja rastreada, seja localizada, vai permitir que essa pessoa tenha acesso a aeroportos, na hora dos pagamentos não vai mais ter dinheiro, moeda, vai ser tudo digital, ou seja, para mim essa marca será alguma coisa do gênero, e a Bíblia diz que vai ser feita na mão direita e também na testa. A gente sabe que hoje já existem chips que estão sendo introduzidos no cérebro para ter uma interface com a rede. E quando vier a plenitude da inteligência digital, gente, a inteligência artificial, não digital, a inteligência artificial avançada, ela vai conseguir interpretar até as suas ondas cerebrais. Nem o que você pensa vai estar seguro mais. Ou seja, neste tempo, o mundo será controlado. Aqueles que não se submeterem ao anticristo, adorando-o como próprio Cristo, essas pessoas vão ser perseguidas e mortas. Só vai ter um jeito de você fugir nessa época, se você não for arrebatado antes. É fugir para um deserto, fugir para uma floresta e não usar a marca e muito menos um celular ou qualquer dispositivo que possa, através do GPS, te localizar. Então, eu entendo que está muito perto disso acontecer. A Polidianoski, tomara que eu tenha lido certo, ela está falando isso aqui o seguinte: poderia falar como devemos nos preparar de forma prática se a economia ruir até 2028/2029, mudar o governo e ele ter tempo de fazer algo para recuperar? Como devemos fazer na prática? Como é que ela chama? É Polidianoski. Polidianoski. Eu creio que a Igreja de Cristo vai ser arrebatada antes disso acontecer. Ela vai ver o processo que vai levar ao levantamento do anticristo, mas vai ser arrebatado, tá? Agora, nem todo mundo vai ser arrebatado. Muita gente que pensa que é, mas não é, vai ficar. E aqueles que ficarem vão ter que lidar com o sistema. Nessa época, não vai ter jeito, porque quando o anticristo vier, a Bíblia diz que ele vai reinar por 7 anos. E durante esses 7 anos, ele vai perseguir, vai matar, vai fazer com que muita gente se submeta a ele, o adore, e no final desses 7 anos Jesus vem e acaba com tudo isso, e aí vai estabelecer o seu reino de paz, de justiça e de equidade. Agora, nós temos que nos preparar, porque hoje nós vivemos o período que a Bíblia chama de princípio de dores. Não é o que é o anticristo, o tempo do anticristo, mas é parecido, só que em dose menor. Hoje o que a gente está vivendo é o antigosto. Tudo que vai ter lá está tendo agora em doses menores. Então, não tem melhor jeito do que você buscar Jesus, se fortalecer nele, na sua palavra, ter uma experiência com ele. Vilela, eu recebi meu irmão na minha casa essa semana, eu lembrei. É uma pena que o pastor João Carlos Marques já faleceu. Pastor João Carlos Marques foi um homem que morreu na casa de um médico, e ficou morto 40 dias. E ele voltou, isso em 1986, e contou como seria o mundo futuro. Ele descreveu naquela época tudo que nós estamos vivendo. E ele falava sobre o governo do anticristo, mas ele tinha uma unção, uma autoridade. Assim, uma coisa assim, você estava com ele num culto, ele começava, Deus dava revelando para as pessoas o que acontecia com as pessoas. Eu vi muitas vezes. Eu creio que no final dos tempos, Deus vai fazer com que a igreja experimente uma unção como acontecia na época dos apóstolos. As pessoas serão curadas, as pessoas serão libertas, as pessoas verão os milagres de Deus e aí então elas se converterão. Eu creio que não tem melhor maneira de se preparar do que se preparar buscando o conhecimento da Bíblia, se santificando. Eu quero dizer para você, tem muita gente que está aqui que não quer ir para a igreja. Se você não vai para uma igreja, você não vai crescer, você vai ser um cristão que não amadurece, que não cresce espiritualmente. Você precisa de receber de Deus essa impartação, né? Essa transferência de conhecimento que vem através do ensino, que vem através da comunhão. Se prepare, porque o tempo que virá será difícil, mas também será um tempo em que Deus vai dar muita força para os seus e nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém. O Ivan Carvalho mandou aqui o seguinte, pastor. Lamartine, queria pedir um conselho. Sofri um acidente há 1 ano e meio atrás e fiquei paraplégico.
Estou tentando achar um rumo e um propósito para minha vida. Que conselho me daria? Vilela, Deus te ama. Ivan Carvalho. Meu querido, eu sei que deve ser terrível o que você está vivendo, mas eu quero dizer que você pode encontrar motivação, sim. A sua vida não acabou, sua vida ainda existe. Você pode buscar, por exemplo, no esporte. Existem pessoas que se dedicam ao esporte, se tornam atletas paraplégicos. Você pode buscar também envolvimento com outras atividades que sejam em prol do semelhante, daqueles que necessitam como você. Você pode buscar motivação de vida, sobretudo servindo a Deus e buscando a Deus. Por quê? Porque você pode estar enfrentando uma luta muito difícil, mas Deus pode te dar alegria, satisfação, amigos, companheiros, e na dor você pode se levantar como um gigante, porque Deus faz isso na vida da gente. Querido, não se entregue, a tua vida não acabou. Esse corpo que agora está limitado, um dia será restaurado e renovado, e lá, quando você estiver na presença de Deus, você vai voar, você vai ter um corpo glorificado como o de Jesus, e é tão rápido, passa tão rápido os dias na terra. Agora, faça da tua vida uma vida relevante. Ame a Jesus, ame a Deus, ame as pessoas. Não se entregue para tristeza, para decepção, não se entregue para depressão, porque a sua vida ainda pode fazer diferença. Eu não sei se você já ouviu falar de um jovem que nasceu sem todos os membros. Já viu falar sobre ele? Sem as pernas, sem os braços, sem nada. Não é um que teve no Brasil? Teve no Brasil. É. Ele é extraordinário. Ele é uma pessoa que fala do amor de Deus, da graça de Deus, e essa condição dele abriu grandes portas para ele. Deus pode fazer isso para você também, Ivan. Viu? Deus te abençoe. O Sandro está perguntando o seguinte, pastor. O que o senhor diria para quem teme excessivamente o futuro descrito no Apocalipse? Como encontrar esperança e paz em meio a essas previsões? Querido, você precisa entender que Deus é o Senhor. O teu futuro não é incerto. Teu futuro não é incerto, seu futuro é certo. Se você crê em Jesus, você crê no Todo-Poderoso. O fim da história é a vitória do Rei dos Reis. E até que isso aconteça, Deus vai usar a sua vida. Nós estamos aqui para resistir o espírito do anticristo. Então não tenha medo, não. Você tem medo daquilo que é incerto. A angústia é resultado de você não ter certeza do futuro. O que é a ansiedade? O ansioso que tem crise de ansiedade, ele fica pensando em coisas que podem acontecer, que algumas delas nunca vão acontecer, e ele antecipa o sofrimento antes que aconteça. Agora, se você crê, se você tem fé, você sabe que Deus te ama, Ele cuida de você. Ele é o meu pai. Eu dou minha vida pela minha filha, eu dou minha vida pelos meus netos. Eu não teria, nem pestanejaria. Agora, eu não posso fazer tudo por eles, mas o meu Deus pode fazer por mim e por você. Então, lembre-se, quando a Bíblia fala sobre a volta de Cristo, fala da bendita esperança. Não pode ser instrumento de medo. Por isso que eu não gosto, sabe, quando as pessoas ficam falando, o anticristo é esse, olha, vai ser o ano tal. Não, Deus nunca falou quando vai ser. O que ele nos conta é que vai acontecer, mas que ele vai nos dar vitória. E mais do que isso, em Apocalipse 3:10 ele diz, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Eu te guardarei da hora da grande tribulação que há de vir sobre todo mundo, para provar os moradores da terra. Ele vai guardar da hora e não na hora. A Renata ela perguntou aqui o seguinte: catástrofes naturais parecem mais frequentes e intensas. O senhor vê nisso um sinal do juízo de Deus ou apenas consequência da ação humana no planeta? Eu vejo as duas coisas. Eu vejo que o homem está realmente depredando tudo, está fazendo as coisas, a natureza cada vez mais gemer, né? Mas eu vejo também como um sinal de Deus, porque Jesus, quando ele faz as suas profecias sobre o fim, lá em Mateus 24, 25, Lucas 21, ele fala dos sinais das catástrofes da natureza. Então, é um sinal que Deus dá para falar, é um alerta. Sabe essa coisa que hoje na guerra eles tocam a sirene? Ninguém sabe de onde está vindo, vai todo mundo pro bunker. Esses sinais da natureza são sinais que Deus está dando para que a gente acorde, para que a gente não seja pego de surpresa. As trombetas. As trombetas. Jesus falou, olha,
Aliás, Paulo falou, né, na carta aos Tessalonicenses que vós não sois como os que dormem, para que o dia do Senhor vos pegue como ladrão. Porque o ladrão de noite ele vem, está todo mundo dormindo e não percebe. Nós não, nós estamos acordados. A gente está ouvindo, a gente está percebendo. Ó, Jesus falou isso. Pô, está acontecendo. Sabe o que acontece, gente? Quando eu prego sobre isso, não é para você ficar com medo, não. Na minha vida, sabe como funciona? Quando eu vejo um sinal muito claro, eu falo, meu Deus, está chegando a hora. Preciso me santificar. Preciso me preparar. E eu creio, sabe? Como é que ela chama mesmo? Deixa eu ver aqui, a Renata. Renata, eu creio que quando Jesus vier buscar a sua igreja, um pouquinho antes, ele vai colocar um espírito soprando, tá chegando a hora. Tá chegando a hora. E as pessoas vão dobrar o joelho, vão ter vontade de buscar Deus. Eu não sei, Vilela, você já sentiu alguma vez uma vontade assim tremenda de se ajoelhar e falar, Deus? Sim. Sentir a presença de Deus, alguma coisa falando com você. Eu sinto isso toda vez que eu vejo alguma coisa acontecendo, ou eu leio na Bíblia, eu falo, Senhor, prepara a minha vida, Pai, não me deixa aqui. Eu quero subir, eu quero ir contigo. E eu tenho muita esperança de que quando ele vier, eu esteja com ele, porque eu sou dele e você também é. Tem mais alguma aí? Tem, ó, a Vanessa, ela perguntou o seguinte, pastor, se o Espírito Santo será retirado da terra nos fins dos tempos, como os que ficarão poderão se converter a Jesus? Admiro muito o senhor, um grande abraço. É Vanessa? É Vanessa Rezende o O nome que dela. significa o Espírito Santo? Porque quando fala que ser retirado. o anticristo só vai se manifestar quando aquele que o detém seja retirado. Então, alguns interpretam que é o Espírito Santo que vai ser retirado. E não vai ser o Espírito Santo. Vai ser os crentes que creem em Jesus que vão ser retirados. Porque se o Espírito Santo não estivesse presente, não haveria conversões. E vai haver milhões de conversões. Só que ele não vai habitar mais dentro das pessoas como ele habita agora. Ele vai atuar como ele atuava no Velho Testamento. Jesus disse para os discípulos, eu vos enviarei o outro Consolador que habita convosco, mas estará dentro de vós. Quando Jesus subiu aos céus, ele enviou o Espírito Santo veio habitar dentro de nós. Então, se você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, você tem o Espírito Santo. No arrebatamento, ele não vai estar mais dentro das pessoas, mas vai estar ao redor delas, como Jesus disse na época antes do nascimento da igreja. Então ele vai estar presente aqui, por isso vai haver conversões. Mas tem interpretações que é o Espírito Santo que sai, né? Sim, muita gente diz que é o Espírito Eu já Santo. ouvi pastor falando que você vai ter que se converter pelo raciocínio, que não vai ter mais o... Isso é um Espírito Santo. absurdo. A Bíblia diz que ninguém diz que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. Então. Porque a conversão ela não é no nível intelectual, ela é no nível espiritual. Então, é uma interpretação errada por causa disso, porque se o Espírito Santo saísse, não tem como se converter. Ele só não habitará mais dentro das pessoas, mas ele permanecerá agindo na terra. Para quem buscar. Para aqueles, vai ter a pregação das 2 testemunhas, dos 144 mil, as pessoas vão ouvir a palavra e a palavra vai ser revelada pelo Espírito e as pessoas vão se converter. Tá. Ó, o Flávio, ele perguntou aqui o seguinte, qual é o papel de Israel nos eventos atuais no Oriente Médio? Bom, o papel de Israel é o centro do mundo. Tudo diz respeito a Israel. O mundo está ao redor, porque na verdade Israel é o povo escolhido de Deus. Satanás odeia Israel. No livro de Apocalipse, quando fala do dragão perseguindo a mulher é Israel. Porque ela que gerou o filho que vai reger o mundo com cetro de ferro. Quem vai reger o mundo com cetro de ferro? Jesus. Quem gerou Israel? Quem gerou Jesus? Israel. Não é a igreja. Porque Jesus não foi gerado da igreja. Ao contrário, Jesus gerou a igreja. Então, quem vai ser perseguido durante a tribulação é Israel. Mas Deus vai proteger Israel e vai dar vitória para Israel no final dos 7 anos da tribulação. O ódio de Satanás é contra todos os que são de Deus, mas principalmente o povo de Israel. Por isso que a gente vê tanto antissemitismo hoje. Crescendo, né? Eu não consigo entender como alguém em sã consciência apoia pessoas que matam, estupram,
matam crianças, queimam crianças vivas, abrem, não sei se pode dizer essas coisas, mas abrem o ventre de uma mulher grávida para tirar. Você viu isso lá em Israel? Você sabe que é isso. Então, como alguém que se diz democrata pode apoiar um negócio desse? Então, isso é um ódio que não tem explicação racional, é espiritual. E está recrudescendo o ódio contra Israel. Só que nós da igreja estamos aqui para defender, para orar, para interceder, para falar, entendeu? Eu participo de um grupo que chama QFI, Christians United for Israel. Acontece em Washington, todo julho. E muitos cristãos que estão lá amam Israel, defendem Israel. E um dia nós ouvimos o próprio primeiro-ministro de Israel dizendo: os cristãos no mundo são os nossos irmãos, a continuidade do exército de Israel. Então eu fiquei feliz, porque durante muitos anos os judeus olhavam para os cristãos como aqueles que mataram, né? Foram responsáveis do Holocausto. E certamente foram, né? Porque o Hitler se apoiava no luteranismo para poder perseguir, fazer o Holocausto. Só que hoje, os cristãos verdadeiros de hoje, eles apoiam Israel, porque reconhecem que é o povo de Deus. Então eu creio que nos últimos tempos nós vamos ver cada vez mais esse antissemitismo, mas quem protege Israel é o próprio Deus. Ó, o Henrique mandou aqui o seguinte, pastor, apostasia crescente, como permanecer firmes na fé? Não estamos já vivendo num momento de apostasia? Total. Explica pro pessoal que não sabe o que é apostasia. Apostasia é uma palavra grega que significa divórcio. É alguém que já teve uma aliança com Deus através da fé e abandonou. Existem líderes que foram no passado maravilhosos e hoje são pessoas que negam a fé, ou pelo menos afirmam ter uma fé completamente antibíblica, rejeitando a Bíblia como um todo, ou porções da Bíblia, dizendo que a Bíblia tem que ser releita, que tem que ter uma releitura. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Isto é apostasia. E antes do levantamento do anticristo, este é um dos sinais que Jesus falou e a próprio Paulo falou que viria. O Lucas, ele está perguntando aqui se existe algum critério para a gente discernir os falsos profetas nas redes sociais. E agora, hein? É muito fácil. Leia a Bíblia. Se uma pessoa fala uma coisa que não está na Bíblia, é falso profeta. Entendeu? Agora, é óbvio que o falso profeta é alguém que faz aquilo de maneira intencional para desviar a pessoa da verdade. Existem pessoas que são incautas, né, que falam besteira porque não conhecem. Mas um falso profeta não, é alguém que exerce influência, né, que é loquaz, que é inteligente, que tem argumentos, mas vai desviar você da Bíblia. Se alguém diz que a Bíblia está errada, fuja dessa pessoa. Não vá a igrejas que o centro não é a Bíblia. Não vá a igrejas que o centro são narrativas humanas, sejam políticas, sejam filosóficas, sejam ideológicas. Vá numa igreja que pregue a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Não se esqueça de uma coisa: o pecado de Adão foi duvidar da palavra de Deus. E até o final dos tempos, a arma de Satanás é colocar em descrédito a Bíblia. Foi assim com Jesus. Lá, quando Jesus foi batizado, em Mateus capítulo 3, Jesus ouviu do céu o Pai dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro.